Imagine encontrar um pó brilhante, bonito, hipnotizante, algo que parece mágico, quase impossível de ignorar. Agora imagine descobrir tarde demais que aquilo está matando você por dentro, lentamente, célula por célula, e o mais assustador, isso não aconteceu em um país distante. Isso aconteceu aqui no Brasil, em Goiânia, Goiás, com pessoas comuns, como você. Antes de continuar, já se inscreve agora no canal, porque as histórias que você vai ver aqui não são apenas curiosas. Elas são reais e muitas vezes perturbadoras. E essa pode ser uma das mais chocantes de todas. Tudo começou no dia 13 de setembro de 1987, em Goiânia. Dois homens simples, catadores de sucata, entraram em um prédio abandonado, não por maldade, mas por necessidade. Eles procuravam qualquer coisa que pudesse ser vendida, qualquer pedaço de metal, qualquer objeto de valor. Mas aquele lugar escondia algo muito mais perigoso do que eles poderiam imaginar. Um antigo hospital, parcialmente destruído, abandonado às pressas, e dentro dele, um equipamento de radioterapia esquecido, largado, sem nenhum aviso, sem nenhuma proteção, sem ninguém para impedir que aquilo fosse encontrado. Entre os escombros, eles encontraram uma peça pesada, feita de chumbo e aço. Parecia valiosa, parecia lucrativa, parecia a sorte mudando. Eles não sabiam, mas naquele momento estavam iniciando uma das maiores tragédias da história do Brasil. A cápsula foi levada para casa, colocada no quintal, e durante dias eles tentaram abrir, usando ferramentas simples, força bruta, curiosidade. Enquanto isso, o veneno invisível já começava a agir. Náuseas, tontura, fraqueza. Mas eles ignoraram, porque a esperança de encontrar algo valioso falava mais alto. Depois de alguns dias, sem sucesso, eles decidiram vender o objeto. Foi então que a cápsula chegou até um ferro velho, nas mãos de um homem chamado Devair. Ele também não fazia ideia do perigo, para ele. Aquilo era apenas sucata. Mas ao abrir a peça, algo inesperado apareceu. Um pó branco, aparentemente inofensivo, sem cheiro, sem aviso, sem perigo aparente. Até que, durante a noite, algo aconteceu. Aquele pó começou a brilhar. Uma luz azul intensa, quase hipnotizante. Algo que parecia bonito demais para ser perigoso. Mas era exatamente o contrário. Era a assinatura da radiação. Encantado com o brilho, Devair tomou uma decisão que mudaria tudo. Ele levou o material para casa. Queria mostrar para sua esposa. Queria compartilhar aquilo que parecia incrível. Logo amigos começaram a aparecer. Vizinhos ficaram curiosos. Aquilo virou um espetáculo. Pessoas visitavam a casa apenas para ver o pó brilhante. Alguns levavam pequenas quantidades. Outros passavam na pele, como se fosse algo inofensivo, como se fosse apenas uma curiosidade. Ninguém ali sabia que estavam carregando morte nas mãos. Entre todas essas pessoas, estava uma criança, Leide das Neves, apenas 6 anos de idade, inocente, curiosa, fascinada pelo brilho. Ela brincou com o pó, espalhou nas mãos. E depois, durante uma refeição, comeu sem saber que estava contaminada. Naquele instante, seu corpo recebeu uma dose extremamente alta de radiação, algo que nenhum ser humano deveria suportar. Dias depois, os sintomas começaram a aparecer. Vômitos constantes, fraqueza extrema, queda de cabelo, queimaduras na pele, o corpo começando a entrar em colapso. E ninguém entendia o porquê. Enquanto isso, o césio já estava espalhado por Goiânia. Casas contaminadas, objetos contaminados, pessoas contaminadas, até ônibus e ruas. A radiação não tem cheiro, não tem cor visível,
Não faz barulho. Ela simplesmente age, silenciosamente, destruindo o corpo humano por dentro. Médicos começaram a receber pacientes com sintomas estranhos, mas ninguém suspeitava da verdadeira causa. Parecia uma doença desconhecida. Algo novo, algo inexplicável. Foi então que a esposa de Devair começou a desconfiar. Ela percebeu que tudo havia começado depois que aquele pó entrou em casa. Decidiu levar a cápsula até a vigilância sanitária. Mas, sem saber, acabou piorando ainda mais a situação, porque fez o trajeto de ônibus, contaminando ainda mais pessoas pelo caminho. Quando especialistas finalmente analisaram o material, o choque foi imediato. Não havia dúvida. Era Césio-137, um dos materiais radioativos mais perigosos conhecidos. Naquele momento, Goiânia entrou em estado de emergência. A cidade se transformou completamente. Equipes de emergência foram acionadas. Exército, bombeiros, polícia, todos trabalhando contra um inimigo invisível. Bairros inteiros foram isolados, casas evacuadas, ruas bloqueadas. Mais de 100.000 pessoas passaram por exames, muitas sem entender o que estava acontecendo. Famílias separadas, pessoas levadas para a triagem, sem respostas, sem explicações, apenas medo. Oficialmente,